Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Em Miúdos. E hoje estou aqui com a presença ilustre do meu querido Gilmar, o Gil, do Jack Jill, Vivendo a Fundo, esse casal maravilhoso que tem conquistado aí o coração de várias pessoas. Os dois têm 27 anos, são naturais de São Paulo e atualmente vivem simplesmente em Roma. Eles são criadores de conteúdo digital, mentores e estudantes. Atualmente, o Gil está cursando o Laurea Magistrale na área de Economia, Administração e Inovação, enquanto a Jaque está fazendo graduação em Marketing. Eles amam viajar, conhecer novos restaurantes, viver ali várias experiências e, claro, compartilhar no Instagram. E o maior desafio deles e sonho é ajudar brasileiros que desejam estudar fora e quebrar aquele mito de que estudar fora é só para quem tem dinheiro. Gil, muito obrigado pela tua disponibilidade. Vai ser um prazer falar aqui da tua história, aqui para a nossa audiência. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Obrigado a você pela oportunidade, é sempre bastante importante a gente conseguir passar que estudar aqui na Itália é para quem realmente quer e não somente para quem tem muita condição financeira. Infelizmente é pregado para a gente aquele mito de que só quem tem muito dinheiro consegue vir estudar aqui na Itália, e nós somos os exemplos claros de que esse mito é só um mito, gente. Então, quem realmente quer, só é fazer tudo certinho, a Itália está de braços abertos para recebê-los. Muito bom, muito bom. A gente já começa esse nosso bate-papo já quebrando aquilo que as pessoas naturalmente imaginam, né? É interessante você estar falando, porque sabe quando você às vezes passa num shopping e você está ali no corredor do shopping, você olha uma loja e só por olhar a loja você já fala assim, eu nem vou entrar naquela loja ali porque aquela loja é cara, né? É para rico. E às vezes você deixa de ter uma experiência, deixa de saber ou até de comprar alguma coisa porque você já criou meio que um preconceito só por olhar a fachada daquela loja, né? Ou de um restaurante, o que seja. Eu acredito que essa é uma realidade em relação a estudar fora, né? As pessoas não têm ideia dos caminhos que existem e muitas das vezes sequer buscam informação. É isso que acontece? É esse público que você costuma receber? Sim, e também tem os sabotadores, né? Os sabotadores são os vizinhos, a família. Então, Uhum. quando você fala assim, eu vou para o exterior, todo mundo fala, então, mais para o exterior, você não tem condição para isso. E assim, a minha experiência com morar fora, né, é que eu fiz um intercâmbio voluntário para a Inglaterra. Então, foi nesse momento que abriu a minha mente e eu percebi que era mais fácil do que parecia, né? E eu não tinha condições de pagar o intercâmbio normal, então eu fui para esse intercâmbio voluntário e é impressionante quando você vai para fora do país como abre a mente, entendeu? Uhum. Então assim, esse é a primeira quando você muda para fora do país, você vai é uma pessoa, quando você volta para o Brasil é outra. E também quando você vai para fora, tem uma experiência fora, e você volta, parece que você não consegue mais se encaixar, Se então você conectar. sempre vai atrás de outra maneira de sair, né. Foi o que aconteceu comigo e com a Jaque. Eu fiz esse intercâmbio voluntário no Brasil, na Inglaterra, e a Jaque, ela foi au pair nos Estados Unidos. Quando ela ficou 2 anos nos Estados Unidos, né, eu fui primeiro para o intercâmbio na Inglaterra, e depois de 6 meses ela foi para o intercâmbio nos Estados Unidos. Quando eu inventei de ir para Inglaterra, todo mundo achou que eu era maluco, porque eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade e eu fui crescendo na empresa que eu atuava e eu estava num cargo bom para 18 anos, ganhando um salário bom, considerável, sabe? Sim. Para ter um exemplo, eu estava ganhando um salário melhor que o do meu pai. É, então, assim, todo mundo falou: "Cara, o que você está fazendo com sua vida?". Mas eu estava muito saturado, estava cansado e, assim, eu tenho muita dificuldade com línguas. Eu vi até alguns podcasts anteriores, né, um moço que mora na Polônia, por exemplo, ele estava Sim, falando que sim. ele tem facilidade, né. Eu tenho Aham. muita dificuldade com línguas. Então, assim, eu estava numa posição confortável na empresa, porém, eu não tinha perspectiva de crescimento, porque eu tinha muita dificuldade com a língua. Então,
a Jaque estava pesquisando esse intercâmbio, sempre vem dela, né? Legal. E ela falou: ó, tem um intercâmbio voluntário, que é bem mais em conta, na realidade você ainda ganha uma ajuda de custo e você vai cuidar de pessoas especiais. E eu fui indo e falei: vamos aplicar? Infelizmente eu passei, ela não conseguiu, mas foi para melhor, porque na realidade o au pair tinha mais a ver com ela, entendeu? Sim. E aí depois de 6 meses ela foi para... Eu tô encurtando muito a história, tá, Sim, gente? Porque fica à eu quero vontade, chegar tá? no estudar na Itália. Legal. E aí, depois de 6 meses que eu estava na Inglaterra, ela foi para os Estados Unidos. Ela ficou 2 anos nos Estados Unidos, ok? Isso vocês tinham quantos anos? Foi mais ou menos em que ano, Gil? 18 para 19 anos, 18 para Legal, 19, 2000, legal. as datas já me É, confundem um pouco, mas era mais ou menos a cidade. Ela foi para a Inglaterra, ela foi para os Estados Unidos, eu fui para a Inglaterra. Ela ficou 2 anos, eu só fiquei 1 ano, então depois de 6 meses eu voltei para o Brasil. Comecei a trabalhar na concorrente da empresa que eu atuava anteriormente. Depois a empresa que eu trabalhava me chamou, eu voltei, e aí minha vida voltou a ser... Isso é uma coisa que eu falo muito para a galera. Você sai do país, você acha que tudo vai mudar. Eu aham, voltei e acabei voltando para o mesmo, entendeu? E as aham, pessoas que estavam ali ao meu redor estavam também no mesmo. Então, estava tudo igual, gente. Então, sim. não precisa ter medo. Quando, depois de 2 anos que a Jaque estava fora, ela voltou para o Brasil e falou assim: ah, então, eu estava pesquisando de estudar na Itália. E aí eu dei super apoio para ela. E 3 meses, ela ficou 3 meses no Brasil e ela foi. Ela veio para cá, deu vários problemas com questão de visto, questão de documentação, não tinha conhecimento na Sim, internet como tem hoje. sim, A gente sim, mesmo tem muito conteúdo gratuito no nosso Instagram, onde a gente tenta fazer com que as pessoas não passem o mesmo que a gente passou. Então, se você sim. seguir o que a gente está sempre explicando, não vai passar, entendeu? E aí ela veio para a Itália. Vou cortar mais um pedaço da história gigante também, tá? Ela veio para a Itália, ela estudou aqui durante quase 1 ano e veio a Sim. pandemia. Hum, E na pandemia, via voo de repatriação, porque não tinha sentido ela ficar aqui na sim. Itália, sendo que as aulas estavam online, Aham, ela, como eu falei no início da live, né, ela precisa, a gente não é bastardo, não tem dinheiro, a gente sim, precisa trabalhar para sobreviver. Ela não sim, tinha como trabalhar aqui na Itália e veio a oportunidade de ela utilizar um voo de repatriação sim, para voltar para o Brasil. Ela falou, por que não? Aqui eu sim. estou dentro de casa, lá no Brasil eu vou, embora tenha a questão de horário, ela tinha que acordar 4 horas da É, manhã para assistir as sim, aulas, sim. mas Lá do depois fuso, né? flexibilizaram, mas em suma é isso, ela voltou para o Brasil, e aí eu falei para ela, eu estou pensando em ir para os Estados Unidos. Isso a gente não estava namorando na época, tá? E ela foi lá e falou, Estados Unidos? É aquilo, né? O Brasil não tá mais me apetecendo tanto. Ela falou, mas por que você não vai estudar na Itália? E aí, eu sempre brinco com os nossos alunos, eu fui o primeiro mentorado da Jaque. Então, foi a primeira vez que ela pegou todo aquele conhecimento, porque o processo dela deu muito erro, o consulado simplesmente olhou para ela e pediu mais dinheiro, porque tem um valor de comprovação, o consulado Sim. simplesmente pediu mais para Uma ela. reserva Aquele valor. financeira maior, seria isso? Isso, só que não existe isso, mas eles pediram. Então, Caramba. assim, ela perdeu uma passagem, e aí foi bem complicado. Na Sim. minha vez, a gente fez tudo certinho, Já no. eliminando todos os erros dela. Perfeito. E eu brinco que eu fui o primeiro mentorado. E aí eu vim para a Itália. Legal. Deixa eu só te interromper rapidinho, só para eu fechar algumas dúvidas que eu fiquei aqui pelo caminho. Você falou que tinha muita dificuldade com o idioma. Você ficou 1 ano na Inglaterra, né? Nesse período, você conseguiu desenvolver o inglês? Ou ainda assim, não tanto? Cara, eu brinco que minha dificuldade com o idioma eu não sei nem como eu consegui aprender o português. Porém, com 3 meses na Inglaterra eu já estava falando. Pô, que legal. Hoje, aí quando eu voltei da Inglaterra, que eu fui pro Brasil, eu fiz entrevistas, eu sempre coloquei lá inglês avançado, e sempre Aham. nas entrevistas o pessoal testava tudo certinho. E aí, essa minha última chefe da antiga empresa que eu voltei, ela sempre falava
que ela estava a vida toda dela estudando Um inglês, curso? e o inglês dela é perfeito, só que ela dá umas travadas gramaticalmente. Como eu aprendi na convivência, Aham. eu cometo alguns pequenos deslizes com relação à gramática, mas vai embora, entendeu? Vai A embora. mesma coisa foi com o meu italiano. O meu Legal. italiano eu aprendi na prática. Quando eu cheguei aqui na Itália, eu fiquei procurando emprego somente na minha área, sem saber nada de italiano. Depois de 3 meses, resumindo, eu tinha uma reserva de emergência boa, gente. Sim. Porém, eu saí da empresa que eu trabalhava porque eu viria para a Itália, e eu viria no próximo mês eu estaria indo para a Itália. Fechou tudo de novo e eu fiquei 1 ano parado no Brasil. Aí eu inventei de construir também. Então, assim, eu cheguei aqui na Itália, eu tinha um pouquinho de reserva, mas era muito pouco. Deu para ficar 3 meses sem trabalhar, só procurando emprego. Cara, eu sou analista tributário, eu sou formado em administração, eu quero trabalhar com isso, e aplicando para vaga todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Depois de 3 meses eu falei, cara, não dá para só querer aquilo, principalmente porque eu não tinha italiano, né? Saí Sim. para procurar emprego, em 1 semana entrei para um restaurante e fiquei durante grande parte do meu tempo em restaurante, e hoje eu posso até falar que, por exemplo, dentro da ristorazione, dentro de restaurante, eu sou especialista hoje. Eu, de Sim. todas as etapas dentro de um restaurante, tanto o Legal. restaurante simples quanto o restaurante gourmet, eu aprendi. Quero trabalhar com isso? Espero que nunca mais. Porém, Sim. foi bom para aprendizado na vida. É bem interessante quando eu vou no restaurante com um amigo, não sei o que lá, a comida tá demorando, tá tendo algum problema, não sei o que lá. Eu consigo identificar coisas e falar: calma, calma, gente, tá acontecendo isso, isso, isso. Aham. Já passei por isso, então, É assim, uma outra é, perspectiva, né? é outra perspectiva. Não Eu é a sou de quem muito. espera ser servido, né? É de quem É, serve, né? É outro jogo, né? eu sou muito assim, essas coisas. Mudar de país, né, te proporciona coisas assim que você jamais pensaria de viver. E, por exemplo, essa experiência minha de trabalhar, de começar lá de baixo, eu não gosto nem de falar que é de baixo, mas é assim, Claro, claro. de novo, reiniciar, me mudou muito e parte do que eu sou hoje vem disso, né? Ótimo. E eu não consegui bolsa de estudo aqui na Itália por conta de problemas com as declarações de impostos lá no Brasil, que imóvel também teve algumas outras Sim. coisas que hoje a gente também ajuda as pessoas a não cometer esses erros, né? E então, assim, na época eu tive que trabalhar bem mesmo. Sim. Hoje, graças a Deus, a gente trabalha só convivendo a fundo, já que durante grande parte do tempo ela dava aula de inglês, professora de inglês, e Legal. vivendo a fundo. E hoje a gente ajuda os brasileiros a conseguirem trilhar os nossos passos, né, e conseguir também estudar aqui na Itália. Sem passar Ótimo. os perrengues que a gente passou no início, né? Isso é muito legal. Eu percebo isso no brasileiro, lógico que não são todos, mas assim que ele passa por um caminho de dificuldade e ele consegue consolidar essa jornada, esse caminho, ele se preocupa em ajudar o outro, né? Eu acho isso muito legal, né? A gente tem digamos, um espírito colaborativo. É óbvio que existem exceções que não, né? Querem, às vezes, até prejudicar, mas é legal a gente ver isso, né? E é interessante ver isso em vocês. Né, você comentou, né? Você teve uma experiência na Inglaterra, ela teve uma experiência nos Estados Unidos, depois ela teve uma experiência na Itália, e ela falou: vem para a Itália, né? Você pensou em ir para outro lugar e tal, e ela não, vem para a Itália, porque é um caminho legal, né? Com certeza vocês se identificaram. Agora, uma dúvida: ela já foi direto para Roma? Ela já foi direto para Roma Não, naquele período não, da não, ela pandemia? voltou. Não, na pandemia sim, ela fez o voo de Ela começou repatriação para já indo Roma. direto para Roma, foi isso? Isso. Não, mas no Estados Unidos ela voltou para o Brasil, ficou 3 Sim. meses, depois ela veio para a Itália, para Roma, para Tor Vergata, a universidade aqui em Roma, e aí ela estava estudando na Tor Vergata, depois ela voltou para o Brasil via repatriação, um voo Sim, direto, né? sim. Porque, não sei se você, eu imagino que você lembre, na época da pandemia, um dos epicentros da pandemia na Europa foi justamente a Itália, né? O norte Sim, da Itália, sim, né? sim, sim. Então Sim, imagina como é aqui. que devia estar estar na Itália nesse período, né?
Ó, Caramba! ela conversava comigo todo dia e era impressionante porque eu falava pra ela assim, ela falando, aqui tá tudo fechado, a gente pra sair tem que pegar uma folhinha, escrever da onde tá indo, pra onde, você só pode ir pro mercado mais próximo da sua casa, e falava como tava e eu falava, aqui no Brasil não chega não, aqui é quente, e Brasilzão tudo, tudo assim de boa, né? E aí É, começou a pegar e, cara, foi pesado, hein, a pandemia. Mas assim, pelo que eu vejo, nada se compara ao que foi aqui, ok? sim. Principalmente porque aqui realmente teve lockdown, entendeu? Não é Aham. que igual no Brasil, assim, que muitos lugares. Pelo que eu percebi, ok? Na época do Brasil eu fazia Uber também. Eu trabalhava, estudava e fazia Uber e vendia brigadeiro. Mas isso eu mostro para vocês que tem como vir, né? Quem Uhum. conhece a gente conhece toda essa história que eu encurtei pra caramba. E você via que, assim, eu estava fazendo Uber na região mais nobre de São Paulo, e tinha realmente lockdown. Então, poucas pessoas, as pessoas Sim. evitavam muito. Quando você ia para a parte da periférica, não tinha. Era É, todo mundo na rua. Então, assim, é. aqui na Itália, pelo que ela viveu, foi experiência de apocalíptica, sabe? Não, poxa. A gente via as imagens, né, de carros, caminhões, às vezes militares, né, carregando corpos. Nossa, foi um período terrível, né? Terrível psicologicamente, né? Foi a Sim, doença sim. terrível. Muita gente, infelizmente, perdeu pessoas, amigos, né, familiares. Eu mesmo perdi amigos, né? Muito, muito triste, um período terrível. E psicologicamente você ficava abalado, porque no meu caso eu morava em São Paulo na ocasião, e eu ia para o trabalho, aí voltava, e você voltava morrendo de medo de estar levando a doença para dentro da tua casa, Com com um filho certeza. Imagina eu pequeno, com... fazendo Uber. Nossa, poxa, com Era certeza. complicado. Então foi um período bem complexo mesmo. E graças a Deus que a gente passou por isso, né? Graças a Deus. Sim, E, sim, sim. e Esperamos que deixa eu te nunca volte, né? perguntar, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vou tentar fazer aqui um bate-bola contigo aqui, de talvez eu vou falar aqui como quem tem de fato dúvida a respeito desse assunto, certo? Perfeito. Eu vou tentar me colocar aqui na posição de um mentorado seu, de alguém que está pensando nisso. Por exemplo, digamos que eu terminei a minha. Vou começar antes disso. Vale a pena fazer a graduação no Brasil ou já fazer a graduação direto na Itália? Já vou começar pela graduação. O que você acha? Cara, depende muito dos objetivos da pessoa, depende do Certo. momento, do tempo de vida da pessoa, assim. Eu acho que a gente brinca muito que cada caso é cada Em caso, casa, ok? sim. Se eu pudesse voltar no tempo, é claro que a gente não pode, eu já teria vindo direto estudar aqui, Porque a entendeu? pessoa termina, por exemplo, dá para usar a nota do Enem, por exemplo, para entrar em alguma Não, universidade italiana? não, Não dá? não. Ah, Aqui na Itália não utiliza-se o Enem. Existem aham. algumas universidades que eles pedem que você comprove que você fez o teste, que no seu país. Deixa eu reformular para ficar melhor para vocês entenderem, né? Eles Sim. colocam lá no edital da universidade se o seu país de origem exige uma prova para que você ingresse na universidade, apresente essa prova. O Brasil tem o Enem, ou qualquer outro Sim. vestibular de universidade. Então, assim, Sim. você não utiliza a nota do Enem para entrar, mas algumas universidades, não são todas, exigem que você tenha feito um vestibular, uma Comprovação. prova. Perfeito, Isso. maravilha, maravilha. Então, a questão da escolha de fazer uma graduação ou no Brasil ou já diretamente na Itália fica muito à mercê das pessoas ali, do Fica à mercê das desejo da pessoa. pessoas. Eu Certo, acho que quanto mais novo você tomar essa decisão de ir para o exterior, eu acho melhor. melhor. Porque uma pessoa que já se formou no Brasil, principalmente nós brasileiros, que já estamos acostumados a começar a trabalhar cedo, então você já vai ter uma carreira, você já vai ter contas para pagar, Sim, tem muitas pessoas que depois já vai estar com filho. Então, assim, sim, na minha opinião, quanto antes, melhor, ok? sim, É, e assim,
Cara, você vai estar na Europa. Só isso já é suficiente. É. Muito bom. E, na verdade, eu concordo com você, porque, de certa forma, quanto mais novos mais novas as pessoas são, menos raiz ela tem como país. Sim, Concorda? sim, Então com ela está, em certeza, tese, mais livre para poder criar uma nova história, uma nova carreira, né, com um certeza. novo futuro fora do país. Hoje, por exemplo, as pessoas que mais procuram vocês são pessoas para fazer uma primeira graduação ou para fazer uma segunda graduação, ou já vão para nível de Tá mestrado bem, e tá bem, doutorado? tá bem misturado, tá? Uhum. O nível tá bem assim, esse ano 50-50, eu diria. Tem muita gente para mestrado, e tem gente para graduação. A gente está tendo muito contato dos pais procurando também para os filhos, então assim, é Legal. bem interessante isso. A gente vê que ao longo dos anos que a gente está trabalhando, eh, tem alguma mudança, entendeu? Então Uhum. no início, o público de pais virem atrás talvez seja questão de geração também, né, não É, sei. exato. Essa geração, a minha geração e a da Jaque, por exemplo, quando eu sou formado bolsa 100% na PUC em administração em São Paulo, né? Uhum. Cara, eu tive que fazer tudo. Eu tive que correr Sim. atrás, e assim, não tinha, meu pai não tinha como me ajudar. Então, essa nova geração eu percebo que assim, os pais ajudam bem mais. Então, assim, Uhum. os pais que entram em contato com a gente, ó, eu tô querendo mandar meu filho estudar na Itália, Sim. para fazer uma graduação, quer fazer tal curso, como eu começo a pesquisar, aí muitas vezes o pai pesquisa tudo. Então, essa é uma mudança que a gente vem percebendo. Porém, Interessante, eu diria que 50 por 50 hoje. Vai. interessante. Talvez 60, 40, tô graduação e Talvez até uma preocupação dos pais com o próprio futuro do Brasil, talvez, será? Pode ser? talvez sim, talvez sim. Ou o custo, né? O custo no Brasil é muito alto para você estudar Uhum. em universidades de qualidade, entendeu? Sim, Aí a pessoa fala, os haters, né? Quando a gente tá falando, muitas vezes a pessoa vai lá e fala: "Ah, mas a Itália, mas no Brasil a universidade pública é gratuita". Ela é em tese. gratuita, é verdade, mas ela tem uma dificuldade de acesso muito grande. Então, assim, Uhum. é gratuita, mas é para poucos. E quando É, você vai nas universidades públicas, você vê que a grande maioria das pessoas que moram, que estudam, deu travada, a sim, maioria das pessoas que estudam nas universidades públicas são aquelas que poderiam estar pagando uma universidade sim, privada. Então, assim, tem essa diferenciação é. entre Brasil. Então, beleza, no Brasil a universidade é pública, mas ela é acessível? Aqui na Sim. Itália, as universidades são acessíveis. Aqui, o direito ao estudo é acessível, e não só Aham. para italianos. Isso que é um grande diferencial sobre estudar na Itália, que não tem a distinção se você é europeu ou não. O direito ao estudo é para toda qualquer pessoa. Então, isso é uma coisa bem interessante. Existe alguma diferença de custo? Assim, você falou que, no caso, deixa eu tirar a dúvida, as universidades italianas, por exemplo, elas são. Você tem um custo de mensalidade ali, alguma coisa? Porque, né, pelo menos Portugal tem isso, né? Ela é às vezes pública, mas você tem um custo que você paga ali, né? Não é 100% entre aspas, aí, gratuita, como o modelo brasileiro, que você só paga por impostos, vamos dizer assim, né? Sim, sim. A Como que universidade funciona? pública aqui na Itália, primeiro, uma pergunta: existem universidades privadas? Existem e Sim. custam muito aqui na Itália, ok? Aham. Então, eu não estou falando das universidades Privado. privadas, estou falando das públicas. As públicas também são pagas, Certo. ok? Esse pagamento das universidades existe dois tipos, ok? Um é baseado na sua renda, no seu Uhum. IZ, ok? E baseado nessa renda, você pode chegar a ter zero, a isenção, ok? Interessante. Então, e a gente tem um fator muito legal com relação a isso, por estar no Brasil, quando você vai fazer o IZ parificato, né? Porque a nossa moeda é uma moeda fraca. Sim. Então, é muito fácil você conseguir a isenção. A não ser que você tenha. E mesmo se você ganha um rio de dinheiro no Brasil, Sim. pode ser que você, quando faz a conversão, você tenha uma redução muito boa. E Sim. mesmo se você for pagar o preço full, né? Quando é nesse método de dizer, você também vai pagar um valor muito baixo. Tor Vergata, 1.000 euros, ano, não é mês, tá? Ano? Isso é bem interessante. E tem a Meu outra Deus! modalidade.
É, é interessante pra caramba, todo mundo fica assim. E tem outra modalidade que é, por exemplo, Flat Tax. A modalidade Flat Tax é baseada no PIB do país da onde é proveniente a renda do estudante. Por Caramba. exemplo, a Sapienza, que é uma universidade muito famosa no mundo, aqui, que é sediada aqui em Roma, para brasileiros a anualidade é 300 euros, mais a taxa regional. E isso é para todos os cursos, tá, gente? Então, assim, as Meu pessoas não Deus. sabem disso. É muito acessível. E eu tô 300 falando euros o ano? isso. Aí tem a taxa regional que é 156, então dá Meu Deus. 456. E ninguém fala disso. Então, Ninguém assim, fala disso. então, assim, as pessoas acham que. Por exemplo, o fato de não ter essas informações, hoje tem mais, tá? Hoje tem a Aham, gente falando. claro. Hoje tem blogs que falam. Hoje tem inteligência artificial. Hoje tem muita Sim. informação. A Jaque, quando ela veio para estudar aqui em Roma, ela efetuou o pagamento da primeira anualidade por falta de informação. A universidade não vai chegar para você e vai falar assim: ô, Fábio, você sabia que você tem como não pagar a universidade? A universidade não vai fazer isso, Lógico, lógico. entendeu? Então ela efetuou o pagamento. O primeiro ano ela pagou os 1.000 euros, que é ok, se você dividir por 12 Vai ser meses, 100 e euros são, por, e por são mês. pagos são pagos em 3 ratas também, né? São pagos em três, geralmente são pagos em 3 vezes, né? Aham. E a gente sempre coloca, tudo que a gente fala, depende de universidade para universidade, mas Sim, assim, sim, sim. a grande maioria é em 3 vezes. Que Então, coisa, rapaz. Agora a pergunta do milhão. Tem que. A pessoa que vai fazer a faculdade na Itália. Pode ser óbvio, mas vamos lá. Tem que ter qual nível de italiano ou não precisa saber italiano? Aqui que é o. bom, não necessariamente precisa saber italiano, porque existem vários cursos lecionados em inglês, ok? Certo. A grande maioria das universidades exigem que você tenha o conhecimento do B2 ou em inglês ou em italiano. Só que você tem que ver qual vai ser o curso, né? Qual é a língua lecionada do curso. Então, as pessoas falam, mas eu não sei italiano. Ok, aplica para um curso em inglês. Agora, tem gente que. É engraçado isso que eu vou falar, mas já aconteceu de gente entrar assim, mas eu não tenho nem inglês nem italiano. Bom, você está vindo para a Então, Itália. é. Aí é claro que como nós somos uma empresa, temos nome, a gente calmamente responde para a pessoa, então, nesse caso, talvez seria a possibilidade de você pesquisar uma universidade em Portugal. Eu baixei o voz aqui Aham. porque a Jaque entrou em uma reunião ali também, tá? Tá bom. Se ficou muito baixo, me avisa, tá? Não, tá ótimo, É, tá ótimo. aí eu falo, vai para um país que fala português, né? Porque, infelizmente, aqui a língua É. é o italiano. A pessoa Com vai relação entrar e vai ser reprovada, né? E não é nem às vezes por falta de conhecimento da matéria, mas sim da língua base que vai ser lecionada. Exatamente, exatamente. E aqui existe uma questão de cursos de acesso livre. Eu não sei se você já ouviu falar, Não, não mas vou são falar. cursos que você não precisa. Aplicou, entrou. Resumindo, é Certo. isso, ok? E aí, para esses tipos de curso, a única coisa que você tem que conseguir é o teste de italiano. Assim, claro, toda a documentação, mas assim, a única Claro. barreira é o teste de italiano, O ok? Tanto que a eliminatório, né? gente Vamos dizer é o assim, eliminatório, é o italiano. exatamente. Deixa eu te Então fazer uma existem pergunta, Gil. Cara, olha só quantas coisas você está descortinando aqui pra gente. Eu fiquei perplexo. Me diz uma coisa, com a tua experiência, é, isso também eu acho que você vai me responder, depende da pessoa, mas vamos lá, eu vou mesmo assim vou perguntar. O tempo médio para uma pessoa poder se desenvolver e alcançar esse nível B2 de italiano, por exemplo, estudando no Brasil. Porque bom, uma coisa é a pessoa imersa, né? No idioma, na Itália, ela ficando ali 6 meses, um ano, não sei quanto tempo, para ela chegar nesse nível. E outra coisa, ela estudando mais distante, assim, porque no Brasil não tem tantas pessoas que falam italiano, né? bom, a Porque gente aqui é o ponto da preparação, né? Essa é a chave, né?
Aí, novamente, depende muito da pessoa e a gente tem exemplo de uma aluna nossa, tá? Que a gente sempre cita ela porque foi assim, uma superação enorme. Ela é advogada, formada em direito, mas ela sempre teve o sonho de fazer medicina, ok? E ela não tinha italiano, ela queria, na realidade, medicina em inglês. E de uma hora para outra no processo dela, vamos tentar em italiano também? Ela, em 6 meses, ela aprendeu e conseguiu o nível. Famoso. Então é aquilo, depende muito da pessoa. Eu, particularmente, eu não conseguiria, tá? Mas tem gente que consegue sentar, focar e estudar. Eu sou aquela pessoa que eu aprendo mais ali no dia a dia, tanto que assim as duas línguas além do português, inclusive o português, né? As três línguas que eu falo, português, inglês e italiano, eu aprendi mais na convivência Aham. do que realmente estudando. Então assim depende muito, mas dá. Se você focar, se você colocar como objetivo tem outras questões também. A gente sempre fala, o nível é B2, mas tem universidades que, ao invés de ser uma certificação, um teste, você pode simplesmente fazer uma entrevista com a universidade. Então, por exemplo, o meu primeiro curso, que quando eu vim para cá, para a Itália, a comprovação do inglês foi por meio de uma entrevista com o coordenador do curso. Uhum. Porém, você tem que ter o nível, ok? É, a gente vê algumas pessoas falando assim, não precisa. Cara, se você chegar, conseguir entrar numa universidade, digamos que você achou uma universidade lá que o processo era mais simples e que eles não te testaram, ou que existem cursos, por exemplo, que a comprovação do nível de italiano é após você chegar na Itália, sabe? Você pode se inscrever, tudo certinho. Hoje o consulado está segurando isso. Isso é uma coisa legal. A gente tem um aluno, por exemplo, que ele fez o primeiro teste dele, ele não passou, e aí estava chegando a data do visto, e aí ele conversou com a universidade falou, não, você pode apresentar depois isso. O consulado embaçou com ele, porque eles estão checando isso. Eu acho que eles descobriram que muitas pessoas, porque algumas universidades falam, ó, você tem que comprovar que você tem o italiano depois de 3 meses que você esteja aqui, ou você tem que comprovar quando você realmente foi efetivar o seu enrollment. Então, eu acho que algumas pessoas estavam utilizando disso, que hoje o Sim, consulado está olhando também isso, se você certo, tem realmente o nível de inglês ou não. certo. E é muito Beber uma interessante. água. Fica à vontade, fica à vontade. Aqui é ao vivo. Uma coisa que é muito legal a gente perceber, né, hoje, que a maior barreira, lógico que a barreira financeira ela é uma barreira importante, naturalmente, mas a maior barreira para a pessoa poder estudar fora, e aí, lógico, a gente está falando de Itália aqui, mas se a gente falasse de Inglaterra, de Estados Unidos, é o idioma, né? É Com o certeza. idioma, é o maior, é o maior fator eliminatório, sem dúvida, é o idioma, né? Não, com certeza. Se você não tem o idioma, até no Brasil mesmo, cara, eu digo, se você não tem o inglês, por que o Gilmar resolveu? Ele estava crescendo na empresa, ele estava feliz, porque aí a gente entra no debate filosófico do que é felicidade e até que ponto a Sim, felicidade se encontra, mas não vamos entrar nesse, nesse ponto, né? Mas até no Brasil, que tava tudo dando certo, eu ia ficar estagnado num ponto onde não tinha como eu crescer mais dali, entendeu? Então, até no Brasil, se você não tem. Hoje o inglês é meio que obrigatório, tá? Se você quer ter principalmente se você for trabalhar para os outros, ok? Principalmente se você vai trabalhar numa empresa. Porque uma coisa é você tem seu próprio negócio ali, você fez um restaurante, sim, cara, você contrata uma pessoa que tem o inglês e vai embora. Agora, se você for trabalhar para o outro e você quiser crescer na sua carreira, é obrigatório o inglês. E aí vem a questão. Um plus seria você ter outra língua. E assim em diante. sim. Não, sem dúvida, sem dúvida. Não, muito bom mesmo. E hoje, por exemplo, né, você falou que é meio a meio, você atende pessoal para graduação, para pós-graduação também, e para mestrado, né? E dentro desse tempo médio, assim, se eu, digamos que eu quisesse fazer esse projeto, estou partindo já do princípio que eu já tenho um conhecimento no idioma. Qual é o tempo Ok. médio, assim, que você sugere para a pessoa iniciar esse planejamento?
Bom, a nossa turma do ENI, que é o nosso carro-chefe, a primeira abertura, que é uma abertura antecipada, a gente fez em julho, eu não vou lembrar as datas exatamente. Aí depois a gente fez uma em setembro, e a gente vai fazer a última final agora em fevereiro, ok? Uhum. Então, foram 3 turmas, ok? As pessoas que estão agora nessa final, ok, na de fevereiro, alguns prazos de aplicação elas já começaram a perder. Entendi. Então, se já para iniciar as aulas lá em setembro, porque as Sim, aulas aqui é diferente do Brasil, né? do ano O letivo é período diferente, né? o ano letivo. Então, assim, dá, tá? Esse caso dessa nossa aluna mesmo de medicina, o dela foi super correria e foi super atrasado. Então, assim, eu diria que até fevereiro para você estudar em setembro, ainda dá, você vai ter que correr, Aham. ok? Mas se eu for recomendar, é aquilo. Setembro, um ano, né, corrido. Setembro do Sim. ano anterior, você já começa a pesquisar, não vai ter os editais abertos, só que aí você faz sua college list com base nos dados do ano anterior, e aí, Uhum. conforme os editais forem saindo, você só vai atualizando, entendeu? Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. No Brasil, a gente tem o tal do período, né? Primeiro período, segundo período, né? Que é a cada, digamos, a cada 6 meses, né? Na Itália também é assim ou é considerado um período Não, só não o tem. ano? É a mesma coisa, tem o primeiro semestre, segundo semestre, do universitário, ok? É, só a diferença mesmo são as datas e também a forma de, a gente sempre fala, você estuda 3 meses e tem o tempo de estudar para a prova e depois vem o período das provas, então assim muda muito aqui. Quando Uhum. você está em época de prova, geralmente você não está tendo aula, você está focando na Uhum. prova. E uma Entendi. coisa interessante também, que é complicado, mas é interessante falar, é que as provas, a grande maioria, são orais, então Uau! a importância de saber a língua, né. Exato. Então, eu acho que Interessantíssimo, a interessantíssimo. primeira prova oral que eu fiz foi aqui e, cara, eu sou muito Frio na ansioso, barriga, o eu frio sou na muito barriga. nervoso, eu sou muito ansioso, eu sou muito nervoso, então, assim, é bem complicado. Agora você vê o italiano fazendo prova, cara, ele começa a desenrolar, ele não sabe do assunto. É igual, por exemplo, você me faz uma pergunta, na universidade, eu tô lá com o professor, é uma prova oral, digamos, né. O professor me faz uma pergunta que eu não sei, eu vou desenrolar ali, vou tentar puxar alguma coisa e o Sim. italiano faz isso. Aí agora você que tá ou fazendo inglês ou italiano, para você ter essa gingada é bem difícil. É, É a maior interessante. a maior reclamação dos nossos alunos, dos nossos amigos é com relação à prova oral, Aham, eh, que além do conhecimento testa também o nervosismo, né, então sim. E apresenta diante da turma toda depende ou da é você e o universidade. professor? Depende da universidade, depende da universidade. Aham. As grandes aqui de Roma, por exemplo, você faz com o pessoal ali em volta, mas não é que eles ouvem, entendeu? O professor fica na frente na bancada, você senta ali na frente do professor, ele vai te fazer a pergunta e você vai responder para ele. Só que as pessoas estão ali atrás te ouvindo, entendeu? Uhum. Mas tem algumas dicas que, conversando com o pessoal, quando chegar ali, porque você tem que apresentar o passaporte, né, para o professor ver que você realmente está fazendo a prova. Aí você sempre, mesmo que Uhum. você tenha a carta de identidade italiana, leva o passaporte brasileiro, que o professor pode: "Oh, brasiliano, começa a conversar, aí já quebra o gelo, né. É, Eh, que legal. Porque depende muito do professor. Se o professor Sim, for com sua cara, não é que ele vai pegar leve, mas o fato dele descontrair ali um pouco, é melhor. Eu fiz uma prova de economia que, cara, o professor parecia um policial, cara. caramba. Não dá. Aí eu errei a primeira, desmoronou, entendeu? Aham. Desmoronou. Que o cara de bravo fazia pergunta, aí você: "Hã, mas como é?" Tipo, aí você te quebra, então assim, depende Aham. muito, depende, É, mas tem que ter um estômago também, é legal isso. é, Então olha só, a gente aqui só para fazer aqui uma leitura dinâmica aqui de tudo que a gente falou, né. A gente falou do fator idioma, a gente falou antes do idioma a questão de ter o conhecimento, né, que é o teu grande carro-chefe, né, você leva a informação para as pessoas, mostra os caminhos, as possibilidades. A pessoa naturalmente ter o idioma, ter um planejamento, digamos aí, ideal de pelo menos um ano, mas pode ser aí um pouco menos, mas aí vai naturalmente ter que correr um pouco mais, né, nisso, mas sim, sempre pensando aí a partir de pelo menos 6 meses, mais ou menos, né, de preparação, né?
e a questão do desafio do dia a dia ali, que é um período de estudos, naturalmente, o período de provas, as características das provas que são orais, e pode ser diante da turma, pode ser somente com o professor. E aí tem uma questão também que é, digamos, acessória à questão do universo ali, que é vivido no estudo, que é também a questão referente ao custo de vida no país. Bom, Essa questão do custo de vida, Gil, vocês também dão algumas informações para a pessoa a respeito disso? Ó, tal universidade ou tal cidade tem um custo um pouco mais elevado, bom. tal cidade tem um custo melhor, também, de repente, questão de clima, né? Ó, tal região é mais fria, tal região pode ser um pouco mais quente. Vocês dão esse passo a passo aí para essa outra questão, que é o custo de vida e Sim, adaptação? sim. Inclusive, a gente preza muito pelo conteúdo gratuito também, né? Uhum. Então, eu fiz um vídeo no YouTube, tô tentando. Para quem. Eu tô tentando manter os vídeos no YouTube. É muito difícil manter, mas eu fiz um vídeo tem um mês, eu acho, que eu simplesmente falei sobre o custo de vida, não só sobre o custo de vida, mas eu falei como você pode pesquisar estando aí do Brasil, ok? Legal. Então, por exemplo, eu sempre indico muito um site chamado Numbeo, não sei se você conhece. Não A conhecia. gente pode, a gente pode até colocar na descrição Na para eles, legenda, né? na legenda, porque é muito legal esse site e ele é para o mundo inteiro, tá? Não é Legal. só para Roma. Ele junta, eu mandei no chat para ti, Boa. você consegue fazer o comparativo de uma cidade com outra, aí tem o custo de transporte, tem o custo. Ele mostra tudo. A única coisa que a gente não gosta desse site é a questão de acomodação, ok? Uhum. E a acomodação, a gente também dá algumas dicas de como você pode é, pesquisar as acomodações em sites confiáveis, ok? Então Legal. tem, por exemplo, o Spotahome, Uniplaces, House Anywhere. Então, esses sites são confiáveis para você que é estudante e que vai vir para cá. Por quê? Porque eles vão na casa da pessoa, faz a checagem, vê se está tudo certinho. Você paga um pouquinho a mais, é claro, né? Porém, Sim, você não vai cair em trufa, você não vai cair em golpe. E igual. aqui tem muito golpe. Principalmente esse ano, porque está acontecendo um jubileu, não sei se você sabe. Não. Mas o Jubileu é um evento da Igreja Católica que ocorre de 25 em 25 anos, onde o mundo inteiro vem para Roma. Sim. Então, o custo de acomodação aqui está subindo muito. Mas isso não é só uma questão de Roma, é uma questão. Roma está acentuada esse ano por causa do Jubileu, Esse mas é uma evento. questão de toda a Europa. Então, assim, economicamente, a gente sabe que a Sim, Europa é um local sim. que todo mundo quer vir, então, quando você É, tem muita gente vindo para um lugar, as pessoas percebem. sim, Airbnb também é um dos motivos. sim. E uma dica que eu dou para você aí que está ouvindo a gente, que está pretendendo vir para a Itália, quando eu vim com a Jaque a primeira vez, nós locamos via Airbnb e falamos: quando chegar lá a gente vê. Não faça isso. Não faça isso mais, ok? Nenhum problema de Portugal. Naquela época valia muito a pena. Eu fiz isso, a gente estava saindo da pandemia. A moça na casa que eu morei, né, que eu aluguei a primeira semana, eu cheguei nela e falei, eu quero locar por um ano. Vamos fazer? Vamos fazer um preço bom? Ela tava. Imagina, você não tinha turista na cidade ainda. Tava meio que fechado, não tá fechado. Ela falou, não, vamos. E pronto. Eu aluguei super barato por um ano. Hoje não dá para fazer isso. Hoje as pessoas que têm contrato curto estão pedindo, os proprietários estão pedindo a casa para jogar no Airbnb. Então, assim, se Sim. você fizer isso, é garantido, gente. Vocês vão ter problema. Vocês vão ter Hoje, problema. hoje, então, o maior custo de vida, sim, é a questão de ter um imóvel, né? Alugar um imóvel. Acomodação, acomodação. Acomodação. Porém, bolsa, tá? Eu falei sobre a isenção, eu falei sobre a flat tax, né? E também aquela que é proveniente do PIB, né? A flat tax e a no tax area. No tax area é baseado no IZ e a flat tax é baseado no PIB de origem do país. Mas eu não tinha falado de bolsa de estudo. Aqui na Itália tem a bolsa regional, ok? Por que bolsa regional? Porque cada região tem a sua. Aqui Sim, em Roma é a Lazio Disco, por exemplo. E essa bolsa te ajuda com um valor anual, ok? Podendo chegar até 8, 9 mil euros ano. E também tem a questão de acomodação. Então, para você
E a acomodação é baseada no seu IZ. Quem tem menos condição financeira tem direito à acomodação na fila. Então, assim, esse ano, a Lazo Disco, por exemplo, todo mundo que aplicou e que tem os pré-requisitos vai conseguir o dinheiro, ok? Porque o governo de Roma, a verba de Roma veio muito alta. Mas a acomodação tem um número de vagas. Limitado, né? Assim, Limitada. Então, é baseado no IZ. É baseado quem tem menos, entra na frente na fila. Então, sim. se você tem como, tanto que nesse vídeo que eu fiz no YouTube, eu fiz um paralelo. Se você vai morar numa zona mais longe, se você vai morar numa zona mais ao centro, e se você tem a bolsa. Se você tem a bolsa, você não vai pagar por acomodação. Sim. Então, Já facilita derruba o muito. custo de novo, né? Já. Cara, se você consegue essa bolsa regional, a mãezona, tá? Porque o governo italiano é pai, é pai, é pai. Se você consegue a bolsa regional, cara, eu conheço pessoas que vivem só da bolsa regional. Mas eu falo, cara, você consegue fazer melhor, tá? Arruma um Uhum. trabalho part-time, primeiro que só pode trabalhar part-time, então Uhum, sim. são 20 horas semanais para quem não é europeu. Arruma um trabalho de sábado e domingo, sexta, sábado, domingo, um freelancer ali, cara, com a bolsa e com esse trabalho a mais, você vai ter uma situação financeira melhor do que a grande maioria dos italianos que estão aqui, entendeu? Uhum. Porque aqui a renda na Itália não é a mais alta, é um pouquinho melhor que Portugal, né? Pelo que eu É. estava pesquisando, Portugal é um dos mais baixos, né? mas aqui na Itália a renda é baixa, então o italiano ele está acostumado a viver com 1.000 euros, tá? Uhum. Ele está acostumado a viver com 1.200 euros, até menos, ok? Você vai estar ganhando uma bolsa de estudo ali, você faz 3 dias ali aqui em Roma hoje, eu posso falar o preço porque eu conheço muita gente, tá? De restaurante, eu arrumo emprego para muita gente, porque Legal. como eu tenho os contatos, né? Então, em média, você ganha ali entrando 50 euros o dia, trabalhando no restaurante. Você fez um trabalho ali de sexta, sábado, domingo, você tem 150. Então, assim, dá para viver. Muito, muito legal. Pô, top demais, top demais. Tá dando uma aula aqui mesmo de tudo que é necessário. É, por exemplo, vou passar rapidinho por esse assunto, mas questão de segurança, o imigrante, vamos dizer, o estudante, né, imigrante, ele é bem recebido pelos outros italianos? Tem essa coisa que às vezes a gente tem, infelizmente, aqui em Portugal, de xenofobia, ou isso é mais tranquilo na Itália? Como é que funciona? Cara, é um assunto bem polêmico, tá? É, sim, O italiano, é claro que eu tô generalizando, tá? Ele é xenófobo sim. com africano, árabe, indiano, pessoal de Bangladesh. Aham. Infelizmente. Com brasileiro não. Então, assim, o lado bom é esse. Uhum. O italiano gosta de brasileiro, entendeu? O mais comum e também a gente tá muito misturado. Muito misturado. Então, assim, você encontra uma pessoa na rua, aí, você é brasileiro? Eu namorei uma brasileira há um tempo Uhum. atrás. Ó, meu tio é casado com uma brasileira. Ó, minha amiga tem um namorado Sim. brasileiro. Então, assim, E muitos italianos foram para o Brasil, construíram família lá também, então, sim, realmente, sim. Inclusive, tem italiano que vive no Brasil e vive na Itália. Então, faz sim. esse. Eu conheço vários, mas muito mesmo, muito, que fazem isso, né? O outro fone morreu, ele tava querendo morreu agora. Não, tá bom, tá ótimo. Estamos te ouvindo muito bem. É, Gil, a gente já está caminhando aqui para a parte final aqui do nosso Eu podcast. falo muito, né? Nada, pô, foi maravilhoso, uma aula assim fantástica. Mas eu queria te dar aqui um espaço para você deixar naturalmente as redes sociais de vocês, falar como que o pessoal pode contratar, contar com vocês, participar da mentoria. Fica à vontade, esse espaço é seu aqui. Perfeito. Vamos lá. Primeiro de tudo, a nossa mídia social principal hoje é o Instagram. A gente começou com o YouTube, o objetivo era só mostrar a nossa vida mesmo, mas por meio de tanto questionamento que chegava, a gente teve que profissionalizar. Então, a gente começou com o YouTube em 2019, tem um grande tempo, né? E então, assim, se você quer entrar em contato com a gente, Instagram.
Dentro do nosso Instagram, a primeira coisa, vai nos nossos destaques lá, que nos destaques tem vários conteúdos, a gente fala sobre tudo, cara, sobre tudo, 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 tudo. Então a primeira etapa é essa, ok? Legal. Porque assim, eu sempre, as pessoas entram em contato comigo no WhatsApp, ó, Gil, eu queria contratar a sua consultoria. Ok, mas o que você precisa? Ok? Se realmente quer estudar na Itália, você já conhece o básico sobre Itália? Então, assim, eu poderia empurrar serviço, mas o objetivo nosso, quando surgiu o Vivenda Fundo, sempre foi ajudar. Então, não é que eu quero empurrar, ó, compra, 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 compra. Aham, Não, sim, claro. não é isso. E aí, depois de você ver o conteúdo gratuito no Instagram, você vê o porquê estudar na Itália é legal, aí sim nós temos os serviços, e cada serviço é para uma pessoa específica, é para um tipo de ajuda específica. Hoje nós temos a consultoria é 1 hora e meia de conversa, onde primeiro a gente mapeia tudo que você precisa, a gente faz toda uma apresentação para você, e a gente vai lá e fala, te dá o passo a passo para você seguir, ok? Nossa consultoria. Aí nós temos o nosso carro-chefe, que é o projeto NI, ok? Estudar na Itália, onde nós temos o plano Basic, nós temos o plano Premium. O plano Basic e o Premium são 40 aulas gravadas na Hotmart, onde a gente explica desde você pesquisar a universidade até quando você está aqui na Itália, que você vai ter que aplicar para o permesso de soggiorno. Então a gente tem tudo lá na Hotmart, mas não é só isso. Tanto para o plano Basic quanto para o Premium, nós temos grupos onde todos os nossos alunos estão juntos e a gente está lá também, a gente responde todas as dúvidas, ok? Isso é bem importante. Nós temos no Notion também, cara, o Notion nosso tá tão pesado que daqui a pouco o pessoal do Notion entra em contato com a gente. Tudo sobre estudar na Itália a gente tem ali no Notion, virou um aplicativo ali, tem tudo, 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 tudo. Inclusive, após você se formar, tem lá também, e a gente vai criando cada vez mais conteúdo. Todos essas duas, tanto no Basic quanto no Premium, ok? O Premium, qual é a diferença? Tem mentorias mensais com a gente, então todo mês a gente entra em contato com o grupo lá e fala, ó, vamos fazer a mentoria em que dia? Ah, vai ser tal dia. A gente encontra todo mundo ali no Meet, a gente fala tudo o que está acontecendo, ó, tal universidade abriu as aplicações, a bolsa de estudo tal, 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 e no final a gente abre para a sessão de dúvidas. A gente também tem aulas de italiano com a professora parceira. Cara, se eu for continuar aqui, a gente vai ficar falando porque Legal. são muitos benefícios. E também nós Muito bom. temos a mentoria. Só que a mentoria, cara, é um produto que eu nem faço marketing dele, por quê? Porque a gente tem tão poucas vagas, cara. Mas a mentoria é para aquela pessoa que eu não tenho tempo, eu trabalho muito, eu quero estudar na Itália, e eu preciso de alguém que Faça faça, tudo entre por mim. aspas, por mim. Eu coloco faz, entre aspas, porque tem coisas que a gente não consegue fazer, ok? Tem coisas que Depende da tem que ser a pessoa. pessoa. Então, a mentoria é um produto que a gente não faz marketing dela, ok? Tanto que o ano passado a gente falou uma vez no Instagram e fechou todo, porque a gente consegue no máximo, no máximo, no máximo 20 pessoas, porque demanda muito trabalho, entendeu? Então é isso. A gente tem outros serviços assim que são derivações, mas assim, são esses três serviços, ok? Fantástico. O projeto Estudar na Itália, que é o carro-chefe, a consultoria e a mentoria. E, cara, a gente está sempre no Instagram, o YouTube, TikTok, sempre vivendo a fundo. No YouTube tem conteúdo gratuito pra caramba. E esses dias, uma pessoa entrou em contato comigo e falou: eu preciso realmente contratar o serviço de vocês? Não, cara, você não precisa contratar meu serviço, a gente tem todo o conteúdo gratuito, ok? Sim, A gente disponibiliza nosso. A diferença é que contratando o nosso serviço, você vai ter uma pessoa ali do seu lado que tem o conhecimento. A gente está aprovando 400 pessoas por ano, gente. Cada ano a gente. Então, o próximo ano vai ser 800 pessoas, porque cada ano a gente está duplicando, entendeu? legal. Está sempre duplicando a quantidade de pessoas. É, então, cara, ter uma pessoa que tem o conhecimento, que ajudou diversas pessoas no processo, vai facilitar a sua vida bastante. Fora que o material tá tudo ali separadinho, né? É claro que, assim, um vídeo no YouTube de 10 minutos não vai te dar o conhecimento de 1 hora conversando com a gente, Claro, ok? com certeza. Então, em suma, é isso. A gente está sempre disponível, a gente sempre tenta responder o mais rápido possível. Sim. A gente está, inclusive, expandindo, contratando pessoas, porque a demanda no Instagram está muito alta, mas muito Legal. alta mesmo, graças a Deus. É,
E é isso, em suma. Eu espero. Não. Ai, cara, faltou uma coisa muito importante, Fábio. Pode falar, tá à vontade. Estamos aqui, estamos juntos. Pode falar. A principal pergunta que as pessoas fazem pra gente é qual é o principal requisito para estudar aqui na Itália. Sim. Qual é? O principal requisito para você estudar na Itália é um documento chamado Declaração de Valor, ou, agora tem um que está mais fácil ainda, o Statement of Comparability and Verification, ok? Sem esse documento, um desses dois documentos, você não pode estudar aqui na Itália. O que é esse documento? Cara, todo o histórico escolar seu, então, histórico do ensino médio, ensino fundamental, diploma, ele tem que ser validado para estudar aqui. Então, todas as universidades, esse é o requisito principal, você precisa ter esse documento. E esse documento é um dos que mais dá problema sempre. Então, para você que quer estudar aqui, cara, já começa a pesquisar sobre isso. A declaração de valor, ela não tem a validade, então você já vai fazer isso, cara, porque é na onde dá muito problema. E dá para fazer online também, que é por meio de uma instituição chamada TIMEA, que é outro, não é a declaração de valor, é o Statement of Comparability and Verification. Tem um custo, 300 euros. A declaração de valor, para quem vai estudar, na grande maioria dos consulados, não tem custo, se não é 40, 50 euros. E é isso, eu acho que essa é uma informação muito importante que a gente não deixaria de passar, porque é a pergunta que mais fazem pra gente. Bom, eu quero estudar na Itália, qual é o requisito principal? O requisito principal é ter um desses dois documentos e a língua. Então, assim, são esses dois requisitos principais. Em suma, é isso. Eu acho que eu falei de bolsa de estudos, falei o tipo de como é calculada a anualidade, falamos também sobre a questão de custo de vida, então, não sei se faltou alguma coisa. Se Foi faltou uma alguma coisa, tem aula, contato, né? foi completão, foi muito bom mesmo, Gil. Obrigado, cara, pela tua disponibilidade, né? Dá para ver claramente que você domina sobre o assunto. Eu ia agora te fazer até uma pergunta aqui que me veio na cabeça. A maior parte das pessoas que procuram vocês são descendentes de italianos ou já são Não, cidadãos italianos ou não? não. Mesclado também, se diria 50-50. Tem gente que quer fazer a cidadania, tem gente que tem direito também, é claro, mas não. São pessoas que querem uma alternativa. Porque, cara, se você estudou aqui na Itália, você consegue ficar na Itália depois, ok? Sim. Tem todo um procedimento. A Itália não é. A Espanha é o melhor país hoje para esse quesito, ok? De cidadania. Tanto que a gente está até olhando a questão de nômade digital, porque Sim. é interessante. Hoje nós somos nômades, talvez buscar cidadania lá na Espanha, porque tanto eu quanto a Jaque não tem, ok? Na Itália, se você fez a Laura Triennale, que é o equivalente a um bacharel no Brasil, depois que você chega com visto, aí você aplica para o permesso de soggiorno, aí depois desse tempo todo, quando você termina ali, você vai pegar um visto de attesa lavoro. Aí, de attesa lavoro, você vai trocar para trabalho, quando você conseguir o trabalho. De trabalho, você já vai um permesso de soggiorno longa estadia. De longa duração. Então, assim, é o percurso, digamos, mais correto para você fazer, já que você quer estudar, vem estudar aqui, faz isso, entendeu? Então, após você pegar aquele de longa duração, é como se são 5 anos, tá? Então, esse procedimento de residência. Isso é interessante. Se você pretende ficar na Itália, você chega aqui na Itália, arruma um lugar que dê a residência, porque isso é muito importante. Você faz a residência e já está contando o tempo. E aí a cidadania, infelizmente, aqui são 10 anos, tá? Mas a partir do momento que você tem esse permesso de sojourno longa duração... Tá tranquilo no país. Tá legalizado no país. Você é como se fosse um italiano. A única diferença é que você não tem um passaporte ainda. Perfeito. Então, assim... É importantíssimo. Outro ponto que eu tinha esquecido de falar. É muita coisa. Muito, não. Isso significa que a gente já tem que fazer um segundo episódio. Isso aí já Podemos. Isso aí é uma certeza. Se você acha que eu tenho conhecimento, você não vê a Jaque. A Jaque porque ela é aquela pessoa que está ali todo dia. Eu sou mais... Meu background é administração, então parceria é comigo, pagamento de imposto é com a gente, porque a gente paga muito imposto. Tudo que é administrativo é comigo, tudo que é mão na massa, eu também ponho a mão na massa ali, mas com aluno mesmo, o dia a dia é sempre ela. Lida mais é ela. Top.
Meu amigo, muito, muito, muito obrigado por essa aula que você deu aqui para gente. Foi fantástico. Então, você que está aí assistindo aqui até o final esse podcast, não se esquece de seguir o Instagram, né? Vivendo a Vivendo a Fundo. fundo. Vai lá acompanhar a jornada aí do Gil e da Jaque, né? Quer se aprofundar, quer evoluir, vejam que eles têm todo o suporte para poder te ajudar, mas lógico, você tem que querer, você tem que se informar naturalmente, você é parte fundamental nesse processo. Né? Com Eles certeza. pegam na tua mão, mas você tem que estar junto ali para fazer a coisa acontecer sem dúvida. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, deixa o teu comentário que a gente vai ter o maior prazer de te responder e até o próximo. Tchau, pessoal. Muito Tchau, Gil. obrigado. Grande Tchau, tchau, abraço. gente. Até o Obrigado, próximo. Fábio. Obrigado a todos. Tchau, tchau.